Bom, vamos recomeçar a nossa oficina do dia 30. Já dei os avisos na primeira parte, na Júnior, vou dar de novo. Esta é a penúltima oficina do ano, depois o clube vai entrar em recesso, porque começa a chegar uma época do semestre em que as pessoas deixam de participar das oficinas porque estão atoladas de coisas das matérias. Por isso, a gente hoje vai começar esses dois problemas aqui da oficina regular, o VA 481 e o Codeforces 446C, e a gente vai ambos começar, e ambos a gente vai terminar só na oficina da semana que vem. A oficina da semana que vem vai ser do tipo hora júnior mais oficina regular, e a gente vai terminar esses problemas na semana que vem. Por quê? Porque para cada um dos dois problemas, eu vou passar um desafiozinho para vocês, que vai consistir, inclusive, em vocês tentarem fazer o problema, implementar e passar durante a semana, para na semana que vem a gente codar juntos e vocês poderem até comparar o código de vocês com o que a gente vai fazer aqui na oficina, etc. Essa vai ser a estratégia particular desta semana. Ainda está rolando o treino, né? O treino que foi passado na semana passada, ele vai, é um treino de 2 semanas, ele continua até semana que vem, e depois, na semana que vem, entra um treino novo, que vai ser um treino, assim, já pensado para ser grande, com um monte de coisa para vocês estudarem e aprenderem, que vai ficar em vigência até o retorno das oficinas do clube de programação no semestre que vem, né? Lembrando que as oficinas param, mas o clube não, então a gente recomenda que todo mundo que está treinando para ser competitivo ou para conseguir vaga na final brasileira ano que vem, né, que aproveite, inclusive, o período de férias para ir para a escola de verão, quem puder ir, para poder aprender coisas novas, para poder treinar bastante e chegar ano que vem bem competitivo aí no curso de programação, tá bom? Bom, beleza. Com isso, vamos falar sobre esses dois problemas. O primeiro problema, a gente já falou um pouco dele na semana passada, pelo menos a gente falou já do assunto dele na semana passada, na hora júnior, né? A gente falou na hora júnior do problema de longest increasing subsegment, né, do maior subsegmento crescente, e já falar hoje, então, do problema da maior subsequência crescente. A gente já falou desse problema quando falou de programação dinâmica, e também esse mesmo problema aqui, o 481, já foi até feito no curso de programação numa época do período online, em 2020, então o código, por exemplo, já está lá no Dropbox. Na época, a gente não transmitia pelo YouTube ainda, então já fazer ele de volta para ficar registrado no YouTube, tá? Beleza, então a gente vai começar a solução dele hoje aqui, e eu vou explicar para vocês o que vai vir de tarefa para casa, até a gente chegar no código que de fato vai passar. Porque o código que a gente vai fazer hoje não vai passar, apesar que o código que está no Dropbox passa, o código que a gente vai fazer hoje, ele falta coisa para ele passar, e é de propósito, porque eu quero, tem um desafiozinho aí para vocês de tarefa de casa para a semana, tá bom? Bom, aqui o problema é basicamente o problema de você encontrar a maior subsequência crescente de uma sequência. Então, eu tenho... A entrada consiste na sequência, você nem sabe quantos números tem, inclusive, na entrada. Isso não é uma informação que aparece na primeira linha da entrada, por exemplo. A entrada é direto à sequência. Um número por linha até fim do arquivo, até EOF. Tá? Aqui, por exemplo, a entrada é menos 7, 10, 9, 2, 3, 8, 8, meio. Para a sequência que vier na entrada, você tem que imprimir o comprimento da maior subsequência crescente, um hífen, e aí qual é a maior subsequência crescente, tá? Nossa, tá pequeno zoom aí para vocês, né? Então, aqui no exemplo, a maior subsequência crescente tem tamanho 4, e uma subsequência crescente de tamanho 4 é menos 7, 2, 3 e 6, né? É uma subsequência, não é um subsegmento, mas uma subsequência, porque a posição relativa dos termos na subsequência respeita a posição relativa na sequência original, né? Menos 7, 2, 3 e 6. E tem comprimento máximo dentre todas as subsequências crescentes, né? E é crescente, né? Crescente, porque menos 7 é estritamente menor que 2, que é estritamente menor que 3, que é estritamente menor que 6. É claro que pode, nesse caso, haver múltiplas respostas. Existem mais de uma subsequência crescente de comprimento 4 para essa entrada. Por exemplo, menos 7, 2, 3, 8
é uma outra subsequência que é crescente, e tem comprimento 4. Mas aí, o problema pede que, havendo mais de uma resposta, você tem que imprimir aquela que ocorre o mais para o fim da entrada. Oh, meu Deus, como é que eu volto aqui? O mais para o fim da entrada. Então, menos 7, 2, 3, 6 é aquela em que os termos estão o mais à direita possível na subsequência. Tá? Então, aqui, menos 7, 2, 3, 6 vai ser a resposta. Alguma dúvida sobre o enunciado do problema? Não? Ok. Essa questão de mais à direita, a gente fica pensando, pô, mas são vários termos na sequência, né? Não pode, sei lá, acontecer, isso não ficar muito bem definido, né? Se está falando em relação aos últimos termos primeiro, mas você tem que pensar que você está falando de subsequências crescentes, né? Então, se eu tenho uma subsequência crescente de comprimento 4, que aparece nessas posições aqui, com esse cara sendo o último, e uma outra opção em que o terceiro elemento poderia ser esse aqui, com certeza, sei lá, se eu chamar esse cara aqui de x e esse cara aqui de y, com certeza não é verdade que o x é menor que y, porque senão eu teria uma subsequência de comprimento 5, né? Então, é bem definido esse negócio de pega a mais à direita possível, porque se ocorre isso, quer dizer que o y não poderia ter sido um candidato para um elemento entre o x e o último lá. Então, quer dizer que isso não ocorre, quer dizer que o y é menor ou igual que o x, né? O x maior ou igual que o y. Então, não tem ambiguidade na definição do que significa o mais à direita possível, né? Nessa situação aqui, que eu peguei esse cara, o mais à direita possível, eu vou pegar qual é o cara mais à direita possível para a última posição, para a penúltima posição, que vai ser esse aqui, e aí para a penúltima posição e assim por diante, né? Fazendo sempre essa estratégia gulosa para cada posição qual que é o cara mais à direita possível, eu tenho construído e bem definido o que está sendo pedido ali no enunciado do problema. Super abstrato e esquemático, né? Essa ilustração, tá louco. Vamos embora. Esse problema é um problema que a gente resolve classicamente com programação dinâmica, é um dos exemplos clássicos de programação dinâmica. A solução com programação dinâmica, ela é muito simples. Basicamente, quando eu estou numa posição I, do meu array A, esse aqui é o meu array A, e eu estou numa posição I, eu preciso considerar todas as posições J, que são anteriores a I, e que satisfazem o AJ menor o AI. Porque essas posições J são candidatos a serem o elemento que antecede o AI numa subsequência crescente. Tudo bem? Aí, se eu estou aqui, por exemplo, nesta posição J, e eu descubro que aqui tem uma subsequência crescente que termina nessa posição J e que tem comprimento 4, se eu pegar qualquer subsequência crescente que tem comprimento 4 e que termina na posição J, e eu colocar o AI depois, no fim dessa subsequência, eu vou ter uma subsequência de comprimento 5. Tudo bem? Então, basta eu considerar para todos esses J que satisfazem a J menor que AI, eu vejo qual que é o valor do maior, o valor do comprimento da maior subsequência crescente que termina na posição J. Dentre todos esses J's, o que tiver o maior valor, eu seleciono para anteceder a posição I na subsequência crescente, né, de comprimento máximo, que vai acabar na posição I. Vamos para um exemplo que vai ficar um pouco mais concreto. Por enquanto está
tudo muito abstrato. Exemplo que eu tenho que... eu vou pegar o exemplo do problema mesmo. Menos 7, 10, 9, 2, 3, 8, 8, 7, 10, 9, 2, 3, 8, 8, 6. Esse aqui é meu array A. Eu vou ter, então, as posições I. E eu vou ter, então, para cada I, o lis de I, que é a resposta do problema, só que para a posição I. Né? Quer dizer, o comprimento de uma subsequência crescente de comprimento máximo que termina na posição I. Tudo bem? Então, aqui, no caso, para I igual a 0, essa resposta é 1. Né? Eu só tenho uma subsequência crescente que termina na posição 0, que é a subsequência menos 7, e ela tem tamanho 1. Já para a posição 1, a resposta é 2, que eu tenho aqui a subsequência menos 7, 10, tudo bem? Termina na posição 1, a resposta é 2. Agora, olha lá, para a posição 2, eu vou considerar todos os J que antecedem o meu I e que satisfazem a J menor que o AI. Com certeza, o J igual a 10, eu vou pular, porque 10 é maior que 9. Mas menos 7 serve, né? Então, se até menos 7 eu tinha uma subsequência de complemento 1, eu posso botar 9 no final dessa subsequência e eu vou ter uma subsequência de complemento 2. Tudo bem? E, dentre todos os J válidos que eu considerei, como 1 foi o maior valor que apareceu, 2 vai ser a resposta para I igual a 2. Tudo bem? Para I igual a 3, os J que satisfazem a J menor que a I, também o único J é o J igual a 0. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma subsequência de comprimento 1. Vou colocar o 2 no final dessa subsequência, vou ter uma subsequência de comprimento 2. 2 também é a resposta para I igual a 3. Beleza? Agora, para I igual a 4, eu tenho duas opções de J. Eu tenho J igual a 2 e... eu tenho J igual a 0 e J igual a 3, certo? Aqui em J igual a 0, eu tenho o valor 1. Aqui para J igual a 3, eu tenho o valor 2. Então, eu vou pegar esse J aqui, porque é um J válido, e dentre os J válidos foi onde eu encontrei a maior subsequência crescente, né, que tem comprimento 2. Então, se eu puser o 3 ao final dessa subsequência, eu vou ter uma subsequência de comprimento 3, que é a resposta para I igual a 4. Ok? Para I igual a 5, para I igual a 5, os J válidos vão ser 0, 3 e 4. Né? Todos eles são candidatos. O maior valor que apareceu aqui de comprimento de subsequência crescente foi 3. Então, a resposta para o I igual a 5 é 4. Beleza? Para I igual a 6, os J válidos que eu vou considerar vão ser 0, 3, 4, e só, né? Eu não posso pegar o J igual a 5, porque 8 é igual a 8, não é estritamente menor que 8. Tudo bem? Dentre J igual a 0, J igual a 3 e J igual a 4, os valores que eu encontrei para o comprimento da subsequência crescente foram 1, 2 e 3. Então, eu pego 3, que é o maior, somo com 1, e dá 4, que é a resposta para I igual a 6. Beleza? Para I igual a 6, para I igual a 6 não, para I igual a 7, os J válidos vão ser
0, 3, 4 e só, né? Os valores encontrados vão ser 1, 2 e 3. 3 é o maior, mais 1, 4. Tudo bem? Então, assim, tenho que a resposta para todos os i's são essas. De todos os i's eu pego a maior, né? E a maior encontrada é 4. Então, eu posso pegar... eu tenho subsequências crescentes de comprimento 4, terminando na posição 5, na posição 6 e na posição 7. Para o nosso problema, a gente quer sempre as mais à direita. Como é que a gente faz isso? Saber, né, das mais à direita. Bom, aqui, depois que eu computei os i's de todas as posições, de todos os i's, se eu sei que 4 é o máximo, é só ver onde o 4 aconteceu por último. Tudo bem? Mas como é que eu sei, a partir da posição i igual a 7, como é que eu reconstruo uma sequência de comprimento 4 que termina na posição 7? Como é que eu recupero essa sequência? Aí é sempre aquela história que a gente faz em programação dinâmica, em algoritmos em buscas de grafos, né, que é você guardar o pai, né, guarda a informação de onde você veio, é tipo o João e Maria no bosque jogando o pãozinho em cada bifurcação do caminho para poder recuperar o caminho de volta para casa, né? Então, sempre que eu descobrir que, por exemplo, sei lá, como reconstruir as últimas posições, né? Eu vou ter informação aí do parent de cada posição. Então, quando eu vim lá para calcular o list I, as opções que eu tinha para J eram J igual a 0, J igual a 3, J igual a 4 e só. Desses 3, o maior valor que ocorreu foi o valor 3. Então, quer dizer que é o J igual a 4 que eu peguei para pegar o lis dele, que é 3, e somar com 1 e dar o lis do 7, né, que é 4. Então, eu guardo essa informação, eu guardo que o J que foi selecionado foi o J igual a 4, para a posição I igual a 7. Tudo bem? Guardo sempre o parent e guardo sempre mais à direita, né? Isso acontece, por exemplo, quando eu determinei o lis da posição 4, veja que o lis da posição 4, eu tinha... Não, 4 não aconteceu isso. Como que eu tive opções? Deixa eu pensar. 10. Do 3, esse de 3, eu não tive opção, né? Só o 2 eu considerei aqui. Acho que eu nunca tive opção. Acho que esse exemplo foi ruim. Eu não tive nenhuma situação em que tivesse empate, né? Sei lá, 2J com o mesmo valor de lis para eu pegar o mais à direita. Mas se fosse o caso, né, de você ter o J, que tem o valor máximo possível, você ter mais uma opção de J, é só você pegar o mais à direita. Tudo bem? Acho que nesse exemplo aqui não aconteceu isso. Mas só você ter essa estratégia e sempre pegar o J mais à direita para ser o pai, e aí você consegue reconstruir a sequência. Beleza? Então vejam que para cada posição I, eu preciso consultar o lis de todo mundo de 0 até I-1, né, para computar o lis da posição I. Então, se eu tenho N elementos na sequência, isso vai dar um algoritmo O de N ao quadrado, certo? Dá para fazer melhor, dá para fazer em O de N log N. Na verdade, esse log de N, esse fator log N, a gente pode até, inclusive, trocar por um log K. Onde K é a resposta, é o comprimento da maior subsequência. Que, evidentemente, o K é menor ou igual que N, né? Mas a gente pode falar mais sobre esse log N. Esse log N não é um log em N, mas é um log numa coisa que pode ser até menor que o N, que é a resposta. Tá? E esse algoritmo N log N é o que precisa para passar
o problema ali no VA. O algoritmo O de n ao quadrado, ele não passa. O que eu vou fazer aqui? Até porque não sei se todo mundo que já brincou com isso, com programação dinâmica, etc. Eu vou implementar o algoritmo n ao quadrado, especialmente porque esses detalhes de reconstruir parent, reconstruir caminho, a gente vai falar sobre eles na implementação da função main. A função main que a gente vai codar hoje vai ficar basicamente alterada para a semana que vem, vai ser a mesma função main. O que vai mudar é só a parte do código que computa os valores de Liz. Tudo bem? O algoritmo que a gente precisa, que é o algoritmo N-log-N, ele é explicado no livro dos Halim, certo? Aí eu vou deixar de tarefa para vocês lerem a explicação dos Halim, entender. É uma habilidade que vocês precisam aprender muito, né? Aprender a estudar sozinhos, aprender coisas novas sozinhos, ler e implementar. E especialmente porque no mundo da programação competitiva, a gente também aprende muito lendo o código dos outros, né? Pegando códigos de problemas que as pessoas colocam no GitHub da vida e compartilham, e a gente também aprende assim. Mas, às vezes, quando a gente fala de determinados algoritmos, determinadas técnicas, uma dada explicação que você encontre não vai ser totalmente suficiente para você passar um problema. É o que acontece ali na explicação do Halim. Tudo que ele explica, ainda assim, não é suficiente para passar este problema, porque tem um detalhezinho que você precisa pensar para poder reconstruir a informação do parent. Só por causa dessa chatice do problema, de você pegar o cara mais à direita. Exatamente o algoritmo que está ali no Halim, ele não dá isso. Ele não te permite você pegar o cara que está mais à direita. Se você implementar exatamente como está escrito ali. Então, mas assim, o que você precisa fazer de alteração do que está no Halim, para ter o código que passa, é mínimo, é muito pouca coisa, mas é um desafiozinho. E eu queria ver se vocês conseguem ler o material do Halim, entender o algoritmo e conseguir pensar nessa cerejinha do bolo que vocês precisam para o código passar. Tá? É um desafio super legal e é por isso que eu não estou fazendo hoje já o código nlogn. Também porque o código n ao quadrado ele é mais curto, é realmente muito curto, né? É um for i, for j e uma condição, é tipo 3 linhas. E dependendo do problema que você pegar, se as restrições do problema permitirem um algoritmo n ao quadrado, vai no n ao quadrado, né? Porque você vai codar uma coisa que é maior, tudo bem que é mais eficiente n log n, mas se o n ao quadrado passa, não coda n log n, coda n ao quadrado. Né? Então também eu acho que é um código legal até de ter no caderninho aí, ou ter essa experiência de fazer um código Lisp quadrático, porque ele pode ser útil para outros contextos, tá bom? Bom, alguma dúvida, comentários, perguntas? Não? Lá no livro dos Halim, vocês vão pesquisar por longest increasing subsequence. Deixa eu abrir rapidinho aqui. E não sei se isso não me dá problema para o YouTube, mas tá tudo bem. Só para mostrar onde é que tá. Hã? A gente pode achar tudo, né? Vocês podem achar. Mas aqui, ó, lá na parte de programação dinâmica, tem. Opa! Tá no capítulo de programação dinâmica. Um dos exemplos que ele usa, que é um dos exemplos mais clássicos de programação dinâmica, é o LIS. Tá bom? Então vocês procuram lá. É um exemplo bacana, porque é um exemplo que para cada estado você consulta N estados. Né? Isso é um pouco diferente, tipo de problema na mochila, que você só para cada objeto decide se vai colocar o objeto na mochila ou não. Então são sempre duas escolhas, né? Acho que esses exemplos mais iniciantes, assim, mais iniciais de programação dinâmica, é sempre a escolha é colocar esse objeto ou não colocar ou não colocar. E aí esse aqui já é um exemplo legal, porque não é duas escolhas. As escolhas que você tem são N escolhas. Né? E aí você tem várias opções para J e saber qual delas que você faz. Né? Se é que você tem alguma, porque você pode também não ter nenhuma opção para J. Então, acho um exemplo legal, assim, de programação dinâmica nesse início, né? Beleza. Vamos codar. E... na modo de apresentação.
Aqui está o código da hora júnior ainda. Deixa eu matar o buffer. Vamos procurar o código que vai dar TLE. Eu vou colocar aqui até uva 481 e vou colocar o sufixo TLE.cpp, tá? Eu vou quebrar a regra do clube, que é você não coloca código no Dropbox do clube se o código não passa. Eu vou colocar esse código para vocês usarem a função main, para vocês terem a função main para poder trabalhar com ela. Mas está bem advertido aqui, tanto no sufixo do nome do código, que vai estar TLE. Bom, eu vou colocar aqui também, em cima, TLE. Todo mundo ficar avisado que o código não passa. Beleza? Mas não façam isso, tá? Não coloquem códigos no Dropbox do clube que não passaram. Eu vou... Assim, esse problema, a gente não sabe nada sobre a entrada. Você não sabe quantos valores vão ser dados na sequência, né? Então, o array A, fica difícil definir assim, né? Porque você vai colocar o que para esse max? Você não sabe colocar. Então, eu vou criar como um vector, que eu acho que é o mais coerente a se fazer, do que chutar um limitante superior aí do tamanho do array. Eu vou fazer um array de tamanho ajustável e, à medida que eu vou lendo a entrada, eu vou dando pushback nesse array A, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser isso. Essa função main vai ser ficar lendo um elemento x. Toda vez que eu leio esse elemento x, eu dou um pushback lá no array A. Aí eu vou controlar também quantos números foram lidos, variável n. Então, que começa com 0. Toda vez que eu leio um número, eu dou um n++. Podia fazer n bom, aqui, né? Pensando que pelo menos um dado vai ser dado na entrada, com toda certeza. Né? Daí, eu vou fazer algo como, aqui só para inicializar, né? Só para eu ter o primeiro n. While scanf x diferente de EOF, eu vou, então, dar um pushback x e incrementar o n. Tá legal? Beleza, a entrada está lida, o array A está alimentado. Eu preciso daqueles outros dois arrays que a gente representou na luzinha. O array do lis, que é a resposta do problema para cada posição i, e o array do parent, né, o parent de cada posição. Veja que esses arrays eles têm que ter o mesmo tamanho que esse array A. Eu poderia fazer algo como cada vez que eu dou um pushback no A, dar um pushback no lis e no p para inicializar as posições. Não vou fazer isso, eu vou deixar para inicializar tudo de uma vez. Você pode fazer algo como lis recebe vector de int. Então eu quero n posições. Então ele vai lá e inicializa n posições para o array lis. Mesma coisa para o p, para o vector dos parents. Vou lá e n posições para o array dos... Aloca, né? Direto n posições para o array dos parents. Ok. Aí eu vou ter uma função que eu vou chamar de underline lis, que computa o lis e o parent das posições. Né? A funçãozinha mágica, que a gente vai chamar, que vai resolver o problema do lis. E é essa função que a gente vai trocar na semana que vem pelas funções login. Legal? Supondo que todas as posições do array lis e do array p estão preenchidas, agora a gente tem que identificar no array lis onde ocorre o maior valor e a partir da posição onde ocorre o maior valor mais à direita e reconstruindo a sequência pelos parents. Tudo bem? Então, vamos lá. Uma coisa de cada vez, né? Eu vou ter uma variável i que começa em 0. Deixa eu pegar um j também, porque daí vou fazer um for de j de 1 até n. Toda vez que eu achar um cara que tenha um j
tal que o lis de J seja maior ou igual que o lis I, eu vou trocar o I para J. Né? Então, I vai guardar o índice do maior lis que eu encontrei até o momento. E eu coloquei que maior ou igual. Né? Se der empate, eu ainda assim pego o J para ficar mais à direita. Tá bom? Aqui eu já posso imprimir o tamanho, né? Que eu preciso imprimir o tamanho da maior sequência. E esse tamanho é o lis I. Tudo bem? E tem que imprimir um hífen também. Hífen barra N. Aí, eu preciso reconstruir a sequência. Se eu só imprimisse o lis de I, o lis do parent de I, o lis do parent de I, etc., eu ia estar imprimindo a sequência de trás para frente, né? Não é a resposta esperada. Eu preciso imprimir a sequência na ordem natural dela, né? Na ordem direta da sequência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores e colocar num vector, e depois imprimir o vector de trás para frente. Tá? Vou pegar aí um vector de int mp. Então, enquanto o meu i é maior ou igual que 0, eu vou dar um tmp pushback lis posição i. Não é o lis posição i, né? É o AI, é o elemento naquela posição. E depois vou pegar o i e atualizar para o pai de i. Mas, aí, então, assim, eu vou escrevendo, né, no array tmp a resposta. É porque o pai sempre olha para trás, né? Não necessariamente, vai... Porque quando eu falar dos caras que tem o lis igual a 1, eles não têm parent. Então eu posso, por exemplo, estabelecer que o parent desses caras é menos 1. Né? Aliás, a gente não fez isso aqui, é bom inicializar. Tem que inicializar, na verdade, senão vai dar certo. Inicializa o parent de todo mundo como menos 1. Tudo bem? Então, os caras que têm lis igual a 1, eles não vão ter parent. Tá legal? Ou podia fazer aqui enquanto o lis da posição i é maior que 1. Também ia funcionar. Né? Aí não ia precisar fazer a inicialização ali com menos 1. Mas acho que eu vou deixar a inicialização com menos 1. Acho que vai ficar mais robusto o código. Então, enquanto i maior ou igual que 0. Obrigado. Aí, bom, agora só imprimir o vetor de trás para frente. Posso fazer algo como isso aqui. Volta. Menos 1. Acho que tem que botar um int aqui, né? I maior ou igual que 0. E menos menos. Né? Daí imprimo o cara que está na posição I desse vetor que tem tmp. Ops. Acho que é com barra N, né? tmp posição I. Invertemos que tá ali já. Algum comentário sobre a função main? Não? Beleza. Tô vendo que vai sobrar bastante tempo para o último problema, e isso é muito bom. Tem coisa pra caramba para falar sobre ele. Vamos lá. Aqui eu vou ter, deixa eu pegar para umas variáveis que eu sinto precisar, é o i e o j, justamente. Para cada i a gente tem todas as opções de j, né? Então, para cada i de 0 a i menos 1, eu vou computar o lis de i. É o lis de i que eu quero determinar. Então, para isso, eu preciso pegar todas as posições anteriores e ver aquelas que se qualificam. Então, sempre que eu tiver o AJ menor que o AI, o AJ se qualifica para ser o antecessor, a posição J se qualifica para ser o antecessor da posição I numa subsequência crescente. Né? Eu posso já ter um outro J anterior que foi selecionado para ser o parent do I. Então, quer dizer, eu só vou selecionar esse J e abandonar
o J anterior que eu já selecionei, que eu já tinha selecionado, se o lis, a posição J, for maior ou igual que o lis que eu já tenho selecionado para o parent da posição I. Tudo bem? Então, a ideia é, para todo I, eu já comecei lá com o parent como -1, né? E aí, toda vez que eu encontro um J aqui que se qualifica para ser o antecessor da posição I, eu só pego esse J se o lis dele é maior ou igual ao lis do J anterior, do último J que eu tinha pego. Tudo bem? Tem um detalhe aqui que, no caso do -1, eu estou fazendo indexação por posição negativa, né? E no caso do -1 é o caso que o primeiro J que eu encontrar que se qualifica, eu pego ele. Né? Eu não vou fazer comparação com o último J que foi pego, porque não tem último J que foi pego. Né? Então, isso aqui só faz sentido, essa condição, eu só valido se o I tiver, de fato, um parent. Então, se o I, de fato, tiver um parent, quer dizer, se o pai do I for diferente de -1, é que eu vou fazer esse teste. Né? Aqui é uma implicação. Implicação lógica, a gente falou agora há pouco na hora de ver sobre isso, né? A implica B é não A ou B. Então, o que eu tenho que ver aqui é se o parent de I é -1, né? Quer dizer, ele não tem pai definido ainda, ou então, se ele tem pai definido, que o J tem um valor de lis pelo menos tão bom quanto o valor de lis que tinha o pai do I, para eu poder abandonar o pai do I e pegar o novo J. Beleza? Então, nesse caso, o novo pai do I vai ser o J. Tudo bem? Aí, depois que eu fiz essa varredura nesses J's, né, olhando todos os J's que se qualificavam, chega aqui e o lis do I é o lis do pai do I mais 1. Beleza? Tem um detalhe, porque ainda assim pode ser que eu não encontrei pai, né? Se nenhum J se qualificou, o pai do I vai chegar aqui e vai estar como -1. E aí, nesse caso, o lis é 1. Tudo bem? Então, assim, o pai do I é maior ou igual que 0, então, de fato, é isso aqui. Se não, é 1. Beleza? Dúvidas, perguntas, comentários? Não? Vamos testar o código. Eu vou dar aqui para mostrar que dá PLE. Mas testar vai ser importante. A gente pode brincar com ele ali no terminal e ver que ele está funcionando, pelo menos em termos de resposta correta. Então, aqui, Silva, então, TLE. Nosso terminal ali é bem ruim de vocês verem, né? Mas tudo bem, é só a compilação. Compilar, compilou. Aí eu vou jogar no terminal mesmo os valores, vou pegar a entrada lá da descrição do problema, tipo, -7, 10, 9, 2, 3, 8, 8, 6. Ctrl D no terminal, encerra o arquivo, né? Aí a saída deu 4, ó, será como isso aqui, tá? 4, hífen, -7, 2, 3, 6. Tá bom? Tem uma outra sequência aqui. Eu trouxe -7, 10, 9, 2, 3, 8, 8, 1, 2, 3, 4. Tá? Aí a resposta deu 5. Então eu tenho -7, 1, 2, 3, 4. É a sequência de campo de 5 que foi encontrada. Tá bom? Assim,
código é esse, ele funciona, e na hora de submeter, vai dar TLE, e eu vou mostrar que vai dar TLE. Então, deixa eu submeter lá no VA. Opa, já está aqui. Vou logar no... esse aqui é o VJudge, né? Eu não entro no VA, eu tenho medo de entrar no VA mesmo. No VA eu uso o VJudge. Por quê? Porque o site é muito ruim. É muito. Não sei, eu sempre vejo isso. Né? O juiz virtual, né? Ele também ele redireciona para o VA, mas... Nossa, às vezes no VA, volta e meia dá problema de cache, aí tem que limpar a caixa do navegador para conseguir logar, assim, é todo bugado. Tem que selecionar a linguagem, claro. Isso é C++11, tá bom. No VA, o máximo que dá é C++11, a gente não tem opção de C++17. Em Judge Q. No VA, ele entra. Se pode. E... depois a gente passa, né? Beleza? Gente, vamos falar sobre este outro problema. Muito legal esse problema. Gostei bastante dele. Só que antes de falar do problema, eu vou falar de algumas coisas que a gente precisa para entender a solução desse problema. Tá? E a primeira coisa que a gente precisa para entender esse problema é uma variante de segment tree, árvore de segmento, né? Com lazy propagation. A lazy propagation é uma coisa que a gente faz toda vez que a gente quer fazer range update numa segment tree. Então, o que é? A gente fala de segment tree lá nas aulas juniores, lá na iniciação, né, uma estrutura em que eu tenho um array. Então, vou pegar aqui um exemplo, né? Só para recordar aí, para quem não lembra. Tem um array A, então as posições aqui, eu vou pegar 8 posições, tudo bem? Acho que algumas semanas atrás eu mandei vocês assistirem uns vídeos da Cobos, né, sobre segment tree e segment tree persistência e tal. Então, quem viu os vídeos vai estar um pouco mais afiado aí para o assunto, mas eu vou tentar também aqui fazer a coisa, não totalmente do zero, mas pelo menos de um modo um pouco mais friendly com quem não está muito bem com segment trees, tá? Os valores aqui eu vou pegar 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. São os valores do exemplo que eu ensaiei para passar para vocês, tá bom? Aí, nossa, o meu aqui ficou muito desalinhado. A gente vai montar uma árvore de segmentos, né? O segmento que vai estar na raiz é o segmento que corresponde a todas as posições. Aqui no caso, o segmento vai ser o segmento 07. O filho à esquerda do segmento 07 vai ser o segmento 03, né? Dividir, então, essas 8 posições em dois segmentos de 4 posições. Então, o segmento 03 e o segmento 47, dois segmentos de 4 posições, que vão ser os filhos à esquerda e à direita do segmento 07. Os filhos à esquerda e à direita do segmento 03 vão ser os segmentos 01 e 2, 3. Os filhos à esquerda e à direita do segmento 4, 7 vão ser os segmentos 4, 5 e 6, 7. Né? Então, aqui nesse nível da árvore, a gente está falando de todos os segmentos que têm tamanho 2.
E o próximo nível da árvore vão ser os segmentos de tamanho 1. As folhas da árvore, né? Segmento 00, segmento 11, que são os filhos à esquerda e à direita desse segmento aqui. Segmentos 22, 33. Segmentos 44, 55. E segmentos 66 e 77. Tudo bem? Vou falar de uma árvore de segmentos para resolver o problema de range sum query, de query de soma. A gente podia falar de query de mínimo, que é o RMQ, RPQ, que é o Range Product Query, né? Para soma a gente também usa bit, né? Bit é uma estrutura muito legal para falar de somas acumuladas, mas a gente também pode resolver com árvore de segmento. Em particular, eu vou falar aqui da solução com árvore de segmento, porque para range update, apesar de que dá para fazer range update também com bit, também dá para fazer, só que para fazer o que a gente precisa aqui é um range update de progressão geométrica, um bit já fica bem mais complicado. Na verdade, eu não sei se dá para fazer, mas com árvore de segmento dá para fazer bem de boa. Então, por isso que eu estou optando aqui pela estrutura de árvore de segmento, tá? Então, vai ser uma árvore em que eu quero, para cada segmento, memorizar o acumulado da soma daquele segmento. Evidentemente, aqui nas folhas, o valor de cada nó é a resposta do problema para aquele segmento, né? Como nas folhas eu tenho segmentos de tamanho 1, então eu vou ver nas folhas justamente os valores do array A. O valor desse nó aqui vai ser 1, vou botar 1 aqui em cima. Sim, tá? O valor do nó em cima do segmento. 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Que são os valores do segmento. Quer dizer, no segmento 2, 2, a resposta do problema, que é a soma acumulada correspondente para o segmento, é 2. E assim por diante. Né? Aqui, eu vou ver, então, se eu pego o 1 mais 3, dá 4, que é a resposta do problema para o segmento 0, 1. Corresponde à soma acumulada das posições 0, 1, ao segmento 0, 1. 2 mais 1, 3, né? É justamente a resposta do problema para o segmento 2, 3, que são os valores 2 e 1, 4, 5, 7, 2 mais 1, 3, 7 mais 3, 10, né? Corresponde justamente à soma de todos os valores no segmento de 4 a 7, 4 mais 3, mais 2, mais 1, é 10, 4 mais 3, 7, 7 mais 10, 17. Então, o valor do nó de cada árvore é a resposta do problema para aquele segmento. Tudo bem? Beleza, a gente já viu essa estrutura, já falou dela bastante nas horas juniores da jornada de iniciação. A gente sabe utilizar essa estrutura para fazer queries de intervalos. Então, quando eu quero fazer uma query de um intervalo IJ, então eu consigo, em odd log n, pegar o acumulado de toda a posição IJ. A resposta do problema não para o segmento IJ, porque pode ser que IJ não seja um segmento da árvore, mas é para o intervalo IJ. Né? Por exemplo, o intervalo 2, 5. Né? Deixa eu denotar assim, 2, 5. Intervalo 2, 5. Não tem nenhum nó da árvore cujo segmento seja coincida com o intervalo 2,5, então eu sei que a resposta para o problema para o intervalo 2,5 não está guardada em nenhum nó da árvore, mas em tempo odd log n eu consigo usar as informações dos segmentos que estão guardados na árvore, né, consultando um número logarítmico deles, eu consigo combinar esses valores e saber qual que é a resposta do problema para o intervalo 2,5. Então, a gente viu como utilizar a árvore de segmento para fazer query de intervalo e para fazer update de uma posição do intervalo. Dada a posição i, a gente também sabe como fazer update.
Mas a gente pode também utilizar a árvore de segmento para fazer update de um intervalo também. Para isso, para que a gente consiga que as operações ainda assim tenham um tempo odd log n, cada operação tenha tempo de odd log n, a gente precisa usar a técnica do lazy propagation. Eu acho que a gente nunca falou, a gente nunca fez um exemplo de lazy propagation aqui no clube, pelo menos não esse ano, depois que a gente começou a fazer as transmissões no YouTube. Mas eu, com certeza, quando falei de árvore de segmento, encaminhei vocês para estudarem lazy propagation, já encaminhei o material da Giovanna Copos, etc. Eu vou falar brevemente aqui sobre como a gente faz lazy propagation, tá? Então, vou pegar o exemplo que a gente fez aqui, que a gente montou. A ideia geral de lazy propagation, para quem nunca viu, é bem simples até. A gente vai ter, associado a cada nó, não apenas o valor do nó, mas a gente vai ter um valor que a gente vai chamar de lazy, que representa um valor que você quer acumular no nó, né, que representa um valor que precisa ser considerado para atualização do valor do nó, só que você não quer fazer isso agora. Tudo bem? Então, imagina que eu quero fazer um range update, né, quero fazer um update de intervalo, um range update, de todo o intervalo 0,7. E eu quero, então, para todas as posições do intervalo 0,7, estou falando aqui de uma segment tree para RSQ, né, para somas acumuladas. Tudo bem? Então, para todo o intervalo de 0 a 7, eu quero acumular o valor mais 2. Certo? Se eu fosse utilizar tudo que a gente fez até agora, eu teria que ir em todos os nós da árvore, começando lá das folhas, somando 2 em todas as posições, né? Ia ter aqui, então, esse 1, ia virar 3, o 3 ia virar 5, o 2 ia virar 4, né? E em função desses caras que eu atualizo aqui nas folhas, eu atualizo os nós de cima e os de cima e até chegar na raiz. Eu tenho que fazer todas essas atualizações. Evidentemente, essa operação de rank update ia ser odd-n, ia ser linear aí, o tamanho da minha second tree, e eu não quero fazer isso em odd-n. Eu não quero ter que atualizar todos os nós, até porque é um pouco desnecessário. Pensa que, se alguém... Veja, eu não preciso ter todos os nós dessa subárvore, e essa é a ideia, tá? Eu não preciso ter todos os nós dessa subárvore atualizados e todos os nós dessa subárvore atualizados para saber qual vai ser o novo valor aqui do nó correspondente ao segmento 0,7, certo? Eu já sei que, mesmo não tendo atualizado os valores à esquerda e à direita do segmento de 0 a 7, eu tenho certeza que esse valor de 17 vai passar para quanto? Mais 8 vezes 2. Exatamente, mais 8 vezes 2, né, porque são 8 posições, aqui esse segmento corresponde a 8 posições, e todas elas vão ter um incremento de 2, certo? Então vai ser 8 vezes 2, mais 17, que é 33, beleza? Eu já sei que o novo valor desse nó, o nó do segmento 0 a 7, vai ser 33, tudo bem? Então eu não preciso ter que calcular todos os valores das subárvores, esquerda e direita, para poder pegar o valor do filho à esquerda e o valor do filho à direita, somar e reconstruir o meu 33. Certo? Então, eu posso, se quiser, fazer o seguinte. Aqui eu sei que o 17 vai virar 33, então o 17 de fato vira o 33, e aí eu vou ter, ao invés de descer nas subárvores atualizando todo mundo, eu vou só marcar o valor do lazy
dos filhos à esquerda e à direita do segmento 0 a 7. Eu vou dizer que o segmento de 0 a 3, ele está com um valor defasado. O valor 7 dele está defasado porque eu tenho um lazy de 2 vezes 4, que deve ser considerado. Tudo bem? Então eu vou lá e coloco um lazy de 2 vezes 4 naquela posição. Ou eu posso fazer o 2 vezes 4, ou eu posso, já que 4 é o tamanho do segmento, eu posso colocar 2 também. São estratégias de implementação. Eu gosto mais de colocar só o 2, e não o 2 vezes 4. Quer dizer, eu sei que o valor aqui, que está dizendo que é 7, quando qualquer pessoa que for olhar para esse valor, ela tem que olhar não só para o valor, mas tem que olhar para o lazy também. Porque esse 7 está desatualizado. Essa é a ideia. Eu tenho que pegar esse 7, só que saber que todas as posições, as 4 posições que correspondem ao segmento, todas elas vão ter que ter um incremento de mais 2. Então, esse 7, na verdade, ele vai ser 7 mais 2 vezes 4, que é 15. Tudo bem? Só que ao invés de trocar esse 7 para 15, e o que implicaria em trocar os filhos, e trocar os filhos, trocar os filhos, eu só vou lá e marco o lazy daquele nó para 2. Mesma coisa à direita, marco o lazy do nó para 2. Tudo bem? E os lasers, então, dos outros nós, tudo começa com 0. Porque se eu não precisei descer... Se eu não precisei descer nas subárvores, e essa que é a ideia, né? Se numa segment tree sem range update, né? Como a gente viu, que a gente faria aquelas operações em tempo odd log n, eu não desceria para os filhos, aqui eu também não vou descer. Eu vou só marcar o lazy dos filhos. Porque quando eu de fato precisar descer por um ramo da subárvore para fazer ou um outro update, ou para fazer uma query, à medida que eu vou descendo, a primeira coisa que eu faço por todo nó da árvore que eu passo é: o valor desse nó está certo? O valor desse nó está atualizado? O lazy é 0? Ah, o lazy não é 0. Então, antes de mais nada, eu vou lá e troco o valor do lazy, eu considero o valor do lazy para atualização do valor do nó, e o lazy passa a ser 0 de novo. Tudo bem? Veja agora o que acontece, né? Então tá, fiz esse update aqui de 0 a 7, na posição, e com incremento de mais 2. Né? Quer dizer que todas as posições do array foram incrementadas de 2. Deixa eu fazer isso. 1, 3. Aumentando todas as posições de 2. Só que na árvore isso está representado dessa forma, né? O valor do nó de 0 a 7 é 33, que é de fato a soma aqui, se eu somar todos esses caras, vai dar 33, estou confiando. E embaixo eu tenho esses nós que estão com seus lasers 2 e 2. Tudo bem? Aí, se eu faço uma query sobre o intervalo de 0 a 5, olha o que acontece. Bom, quero uma query de intervalo 0 a 5. Eu começo no nó 0,7. Estou aqui no nó 0 a 7. Deixa eu botar uma estrelinha assim, do ladinho, para marcar o nó onde eu estou. O segmento 0 a 7 não contém a resposta para o intervalo de 0 a 5, porque a informação que está gravada no valor do segmento 0 a 7 é mais informação do que eu preciso. Então, eu preciso quebrar para os filhos do segmento de 0 a 7. Vou quebrar para os dois filhos, a esquerda e a direita. Em profundidade, vou primeiro para o filho à esquerda. Opa, olha só, na hora que eu chego no filho à esquerda, eu já percebo que o valor dele está defasado, porque o lazy não é 0. Então, antes de qualquer coisa, atualizo esse valor. Então, o 7 não é 7, eu sei que é 7 mais 2, que é o tamanho... 2 nada, né? 4. Eu estava falando 2, vocês não falaram nada. É 4, que é o tamanho do segmento, vezes 2. Tudo bem? Então, são 4 posições. Cada uma delas eu vou ter que atualizar, incrementar de 2. Aqui vai dar 15, vai ser o novo valor. Esse lazy, eu zero ele. Só que zerando esse lazy, eu preciso jogar o lazy para os filhos, né? Então, os filhos aqui é que vão ter o lazy de 2 e 2. Não vou descer para os filhos agora, não quero descer para os filhos. Só resolvi o lazy do nó atual,
marco o lazy dos filhos e acabou. Tudo bem? Beleza. Veja que o segmento 0,3 está totalmente contido no intervalo 0 a 5. Então, toda a informação que o segmento 0,3 tem sobre o intervalo 0 a 5, ele já tem. Eu não preciso descer para os filhos, na árvore de segmento. Né? Então, o segmento de 0 a 3 contribui para a resposta da query com o seu valor, que é 15. Ele devolve 15 para o pai dele. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, cheguei. Então, o intervalo, o segmento 0 a 7 está perguntando para o segmento 0 a 3. Ô, segmento 0 a 3, o que você tem para me dizer sobre o intervalo 0 a 5? E o segmento 0 a 3 fala, ó, o que eu tenho para dizer sobre o intervalo 0 a 5 é 15. Aí, o segmento 0 a 7 está perguntando para o segmento 4 a 7 ou o segmento 4 a 7. O que você tem para me dizer sobre o intervalo 0 a 5? 4 a 7 não está totalmente contido no intervalo, então o 4 a 7 vai ter que quebrar também. Né? O intervalo, o 4 a 7 quebra, ele passa a pergunta adiante para os seus dois filhos, só que, ó, antes de qualquer coisa, precisa atualizar o valor do nó, porque o nó tem lazy. Né? Então, esse 10 não é 10, esse 10 é 10 mais 4 vezes 2. São 4 posições, todas elas vão ser incrementadas do lazy. Então, esse 10 vai virar 18. 18, troca o lazy para 0 e passa, na hora que resolve o lazy do nó atual, manda o lazy para os filhos. Tudo bem? Resolvi o lazy, agora eu vou ouvir meu pai. Meu pai está me perguntando o que... Eu sou, né, o nó 4 a 7. Meu pai está me perguntando o que eu tenho para dizer sobre a query de 0 a 5. Não tenho toda a informação para responder essa pergunta, vou quebrar nos meus filhos. Vou agora para o filho 4 a 5. O segmento 4 a 7 pergunta para o segmento 4 a 5 o que ele tem para responder sobre a query de 0 a 5. Antes de mais nada, o segmento 4 a 5 tem lazy, então ele vai atualizar o seu valor. Ele tem, é um segmento de comprimento 2, tinha um lazy de valor 2, então é 7 mais 2 vezes 2, isso vai virar, então, 11, né? Estou ruim para os contando, como sempre. Agora sim, o segmento 4 a 5 vai ouvir a pergunta do pai dele. Né? A pergunta do pai dele era sobre o intervalo 0 a 5. Sim, e na hora que resolve o lazy atual, manda o lazy para os filhos. Né? 2 e 2. Na hora que o segmento 4 a 5 está com seu valor já não mais defasado, resolveu o seu lazy. Veja, o segmento 4 a 5 está totalmente contido no intervalo 0 a 5, então ele tem toda a informação suficiente para responder a pergunta do seu pai. Não precisa quebrar a recursão nos filhos à esquerda e à direita. Ele vai responder para o seu pai o valor 11. Tudo bem? O filho à direita do segmento 4 a 7 é o segmento 6 a 7. Opa, tem lazy. Né? O lazy não está zerado. Vamos zerar esse lazy. Então, vai ficar 3 mais 2, que é o comprimento do segmento, vezes 2, que é o valor do lazy. Então, vai ficar 7. Zerei o lazy, passo lazy para os filhos. Agora sim, o segmento 6 a 7 vai ouvir a pergunta do pai dele, que é sobre o intervalo 0 a 5. O intervalo de 0 a 5 é totalmente disjunto do segmento 6 a 7. Então, o segmento 6 a 7 vai responder 0 para o seu pai. Tudo bem? Agora, o segmento 4 a 7, tendo ouvido os seus filhos, 11 mais 0, responde 11, que é a soma, né, dos meus valores, para o seu pai. O segmento 0 a 7, que é a raiz, vai pegar o 15 e somar com 11, e essa é a resposta da query. 15 mais 11 é 26. Espero que esteja certo, né? 3 mais 5, mais 4, mais 3, mais 6, mais 5, será que dá 26? Deixa eu ver. Aqui deu 10, 20, 26. Beleza. Tudo bem? Entenderam? Isso é lazy propagation.
exatamente isso, é list propagation, para range update. Aqui, no caso, é de uma segment tree para RSQ, para soma, para queries de soma, e a gente está considerando que os incrementos são de constante. Né? Por exemplo, eu quero para fazer um range update, de todo um range IJ, eu quero fazer um incremento de mais 2, mais 5, mais 7, sei lá, é uma constante que eu quero colocar em todos os elementos desse intervalo. Tudo bem? Isso aqui é range update clássico para segment tree com list propagation do jeito clássico. Não tem muitas novidades para quem já viu isso aqui. Eu estou chovendo numa olhada. Aí vem uma questão. E que tal, só para dificultar um pouco, se não fosse uma constante? Se fosse alguma coisa que dificultaria ainda mais pensar em como fugir da complexidade linear na atualização. Por exemplo, uma progressão geométrica. Imagine que ao invés de somar 2 em todas as posições desse intervalo, eu quero somar uma progressão geométrica de razão 2. Ou seja, uma sequência de potências de 2. Por exemplo, quero que a primeira posição aí do intervalo seja incrementada de mais 1, a segunda posição do intervalo seja incrementada de mais 2, a terceira posição do intervalo de mais 4, mais 8, etc. Tudo bem? Esse é um problema que a gente olha e, putz, não consigo ver como não ir para as O de N posições e ir incrementando. Só que tem como resolver com segment tree, com lazy propagation, fazendo exatamente a mesma quantidade de operações que a gente fazia antes, né? Continuando a navegar aí nos nós, como a gente navegava na segment tree, do jeito mais clássico possível, só sendo um pouquinho mais esperto. E esse pouquinho mais esperto tem a ver com propriedades de somas dos termos de uma progressão geométrica. Eu sei que 2 na 0, mais 2 na 1, mais etc., mais 2 na n, né, se eu considero potência de 2, isso é 2 na n mais 1, menos 1. Se não é potência de 2, né, é potência de uma outra razão qualquer, que é a razão da progressão geométrica, né, r na 0, mais r na 1, mais etc., mais r na n. Isso é r na n mais 1, menos 1 sobre r menos 1. Né? Então, usando essas fórmulas, a gente consegue pensar em uma estratégia de combinar leis propagation para fazer as operações ainda em O de log n, e é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, deixa eu limpar um pouco a minha bagunça, para a gente poder, vocês entenderem como fazer range update de uma progressão geométrica. Dá para fazer com progressão aritmética também. É exatamente a mesma lógica. Tá? Porque na progressão geométrica eu sei que 1 mais 2 mais etc. mais n é a soma de Gauss, que é n mais 1 sobre 2. A questão é, você tem uma fórmula para os termos da tua progressão, seja ela aritmética ou geométrica, você pode usar essa fórmula para fazer os seus range updates. Tá bom? E beleza. Então deixa eu limpar aqui a bagunça. Eu vou restaurar os valores originais do meu exemplo, que foram para esses valores que eu fiz as contas. Eu quero garantir que não vou errar conta na frente de vocês, que eu, para conta, sou uma desgraça. Vou apagar esse amigo aqui. Vamos lá. Algum dia, quem sabe, quando eu for mais desocupado, eu consigo trazer os exemplos já todos pré-desenhados, né? Vai ser bonitinho, aí chego aqui, faço a coisa, um slidezinho mais preparado, etc. Ia ser muito legal. Mas esse dia nunca vai chegar, né? Então, tá tudo bem. É a ideia
do clube de programação, que é o sonho que eu tenho do clube de programação aqui, que ainda não virou realidade, mas vai virar algum dia, que é o clube virar um clube mesmo, né? De vocês também irem estudando coisas e vocês apresentando problemas para vocês, e aí, sei lá, você apresentar um problema numa oficina a cada 2 meses, e aí você tem esse tempo para preparar, para montar slides, para chegar com o slide pré-preparado, escrever em cima do slide, fazer uma coisa assim, e a gente tem uma coisa bem mais colaborativa, legal, divertida, que não fique também tão atrelada só ao que eu consigo preparar, porque, enfim, minha vida é bem corrida, e eu não tenho a meta aí de competir na final do CPC, porque eu não posso competir mais, né, e vocês precisam transcender o limite da minha disponibilidade, e até no meu conhecimento, vocês precisam transcender, mas isso ainda não virou realidade no clube, né, esperamos que no futuro não muito distante isso aconteça, tá bom? Beleza, vamos encurtar o papo, estamos aqui, deixa eu restaurar os valores, que eram 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Para esse segundo problema, a gente não vai fazer código nenhum, tá? Eu vou explicar toda a solução dele, vocês vão ter elementos para entender toda a solução dele, e a tarefa de casa é vocês tentarem codar. Quem nunca codou uma segment tree com list propagation, na vida, vai ter a primeira oportunidade. Então, vai ser bem legal, tá? Então, vamos começar. Eu quero fazer um range update. Quero fazer um update nessa árvore. Vou começar querendo fazer um update no intervalo de 0 a 7. E no intervalo de 0 a 7, eu quero somar as posições, essas 8 posições, com 2 na 0, 2 na 1, etc., até 2 na 7. Veja que o comprimento do segmento é fixo, é 8. Então, bastando que eu determine qual é a primeira potência de 2, estou falando aqui de potência de 2, tá? Essa árvore vai estar organizada para guardar atualizações de progressões geométricas de razão 2, tudo bem? Então, basta eu saber qual que é a primeira potência de 2 que eu quero fazer a atualização, que eu já tenho condições, né? Se eu sei que a primeira potência de 2 que me interessa, a primeira potência de 2 que vai ser utilizada para o incremento dos valores que estão associados a esse nó, se a primeira potência de 2 é 2 na 0, eu já tenho condições de saber o novo valor do nó da árvore. Aliás, deixa eu restaurar os valores dos nós da árvore originais aqui, né? 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 7, 3, 7, 10, 17. Né? Os valores originais. Então, se eu fazer um update aqui, no próprio intervalo 0 a 7, que é o intervalo que coincide com o segmento que está na raiz da árvore, eu não preciso, aquela lógica de list propagation, eu não preciso atualizar os valores das subárvores à esquerda e à direita para saber que esse 17 não vai mais ser 17, e sim vai ser qual valor. Eu já tenho condições de calcular qual vai ser o novo valor do nó do segmento 0 a 7. Esse valor vai ser o 17 mais 2 na oitava menos 1, né? Porque são 8 posições e eu estou começando da potência 2 na 0. Tudo bem? Se eu começasse da potência 2 na 2, seria 17 mais 2 na 2 vezes 2 na menos 1. Porque a soma das potências 2 na 2, mais 2 na 3, mais etc., mais 2 na 9, né, que eu tenho 8 potências de 2, eu posso colocar em evidência o 2 na 2, tudo bem? E aqui eu tenho de novo a soma das potências de 2 na 0 até 2 na 7. Isso é 2 na oitava menos 1. Então, para cada update, só me basta saber qual que é o fator, qual que é a potência que vai estar em evidência. Tudo bem? 2 na 0 indica que eu estou pegando a soma
das potências de 2 na 0 a 2 na 7, multiplicando por 1, tudo bem? A 2 na 2, eu sei, então, estou pegando as potências de 2 na 2 a 2 na 9, quer dizer, saber qual é a primeira potência, por onde eu estou começando a somar os termos da progressão, eu também já sei qual é o fator que está sendo colocado em evidência aqui, e que, portanto, vai dar o novo valor do nó. Então, aqui vai ficar 17, mais 4 vezes 255, é isso, né? 4 vezes 255, se fosse 4, mas esse aqui é se fosse 4. Quero voltar para o 2 na 0, por exemplo, mais simples, tá? Vou update com 2 na 0, porque é o que eu ensaiei e posso aqui garantir que as contas estão certas, tudo bem? 17 mais 2 na 0 vezes 255, isso dá, e eu marquei aqui, 272. Então, eu vou chegar aqui e trocar o 17 para 272, e olha que legal. Quando eu faço isso, o meu lazy aqui está zerado, não quero ter que atualizar os valores nas subárvores, esquerda para direita, então eu vou ter que mandar lazy para os filhos. O lazy do filho à esquerda, que era 0, né, os vezes todos são 0 no primeiro momento. E aqui que está o pulinho do gato. O lazy do filho à esquerda vai deixar de ser 0 e vai passar a ser 2 na 0. Porque quando lá num update futuro ou numa query futura eu descer de fato nesse nó e olhar e ver que o lazy dele não está zerado, eu vou ter que pegar esse 7, que é o valor do nó, e somar com 2 na 0, que é o valor do lazy, vezes 2 na 4 menos 1. Porque são 4 posições correspondentes de segmento, certo? Então, é as potências 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3 que eu tenho que somar. Tudo bem? É o valor do lazy, mais 2 na 4 menos 1. Então, eu sei que esse vai ser o novo valor do nó quando eu descer para ele. Tudo bem? Beleza? Só que eu não vou descer para esse lazy agora. Eu não vou descer para esse nó agora, então não vou fazer a conta agora. Vamos pensar em qual é o valor de lazy que eu vou mandar para o filho à direita. E esse valor não vai ser 2 na 0. Por quê? Das 8 potências de 2 aqui, 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, são as potências que estão somando à esquerda. Mas as potências que estão somando à direita são 2 na 4, 2 na 5, 2 na 6, 2 na 7. Então o valor de lazy que eu tenho que mandar para lá não é 2 na 0, e sim 2 na 4. Tudo bem? Quando num update futuro ou numa query futura eu descer para o segmento 4 a 7, eu vou pegar esse 10 e somar com o valor do lazy, que é 2 na quarta, vezes 2 na quarta menos 1. Esse quarto aqui é por causa do número de posições no segmento. Tudo bem? Porque isso aqui corresponde a 2 na quarta, mais 2 na quinta, mais 2 na sexta, mais 2 na sétima. Beleza? Entenderam, né? Como que eu posso fazer o lazy e fazer a coisa funcionar. Isso é bem legal. Eu queria fazer mais exemplos aqui, só que eu estou vendo que o tempo está apertando e eu tenho ainda mais coisa para falar na sequência da segunda parte da solução do problema, então eu vou dar uma encurtada. Até porque eu já dei exemplo de update query no caso da constante, e aqui o que eu tinha de informação para falar para vocês, né, de como quebrar a potência 2 na 0, 2 na quarta, isso já foi aí um pouco esclarecido. Deixa eu fazer só um exemplinho, tá? Aqui, então, se eu faço a soma dos valores, os valores vão para... Só para vocês terem ideia, vai para 2, 5, 6, 9. Veja que era o valor anterior, mais 1, mais 2, mais 4, mais 8, tá legal? Então, 2, 5, 6, 9, 20, 35, 66 e 129. Tudo bem? E se eu somar todos esses valores, de fato, vai dar
272. Tudo bem? Agora a gente vai fazer uma query. Uma query sobre o intervalo de 0 a 3. Só para vocês verem o que acontece. Então, começo no nó raiz. 0 a 7 contém mais informação do que eu preciso. Vou ter que quebrar nos filhos. Filho à esquerda primeiro. Opa, olha só, o filho à esquerda tem valor de lazy. Então, primeiro tem que zerar esse lazy. Vou pegar o 7 mais o valor do lazy, vezes 2 o tamanho do segmento, que é 4, menos 1. Como a gente falou agora há pouco, isso vai atualizar, o valor do 7 vai para 22. Né? Que é 7 mais 15. Mais 15, certo? 7 mais 15, 22. Zerei o lazy. Na hora que zerar o lazy, tem que passar lazy para os filhos, né? Então, para o filho à esquerda, eu vou passar o lazy 2 na 0. E para o filho à direita, vai qual lazy? 2 na 2. Beleza? O intervalo é de 0 a 3, e o segmento 0 a 3 está todo contido no intervalo. Então, o nó do segmento 0 a 3 já responde para o seu pai o valor 22. Tudo bem? Agora eu vou descer no nó, no filho à direita, do segmento 0 a 7, que é o segmento 4 a 7. Opa, o lazy não está zerado, tem que zerar o lazy. Zerar o lazy é pegar o 10, mais o valor do lazy, que era 2 na quarta, vezes 2 na tamanho do segmento, menos 1. Aqui, no caso, essa conta vai dar 250. Na hora que eu zero o lazy, tem que passar lazy para os filhos. Era 2 na quarta, a esquerda vai 2 na quarta, e a direita vai 2 na sexta. Tudo bem? O segmento 4 a 7, totalmente disjunto do intervalo 0 a 3, responde já para o pai o valor 0. Não precisa descer para sugar a esquerda e a direita. Não precisa quebrar. 22 mais 0 é a resposta da query. Então, das posições de 0 a 3, eu tenho um valor 22, que é 2 mais 5 mais 6 mais 9. Tá bom? Essa foi a query que a gente fez. Mais um exemplinho aqui, porque pode ser, eu acho que mais um exemplo vai ser bem legal, para quando tiver acumulação de lazy. Você quer fazer um update no intervalo de 0 a 5, a partir da posição, da potência 2 na 2. Então, essas 6 posições, de 0 a 5, são 6 posições, eu quero somar com 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tudo bem? Então, vou atualizar esses valores fazendo essas somas, tá? Olha só. Então, eu vou começar a query, não, update. Vou começar o update aqui no nó raiz na árvore. Precisa quebrar a esquerda e a direita. Vou quebrar a esquerda primeiro. 0 a 3, o segmento 0 a 3 já está totalmente contido no intervalo. Então, o que eu vou fazer é o 22 vai somar com o 2 na 2 vezes 2 na quarta menos 1. E isso vai dar 82. 2 na quarta menos 1 é 15, vezes 4, 60, mais 22, 82. E eu não preciso descer para os filhos, só vou mandar lazy. Né? Era 2 na 2, a primeira potência a partir da qual eu quero fazer a soma da progressão. Então, para a esquerda, eu vou mandar um lazy de 2 na 2, só que lá já tem um 2 na 0 que eu não resolvi. Tudo bem? Então, isso quer dizer o quê? Eu já sei que o valor do nó seria 4 mais 2 na 0, 2 na 2 menos 1, que 2 é o tamanho do nó, o tamanho do segmento.
Tudo bem? E agora eu quero dizer que esse valor, eu ainda vou ter que ter, estou mandando um lazy para lá de 2 na 2. Então, esse mesmo fator, que é o 2 na 2 menos 1, que corresponde só ao tamanho do segmento, eu vou ter que somar ele de novo com colocando em evidência 2 na 2. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar 4 mais 2 na 0 mais 2 na 2, 2 na 2 menos 1. Olha que legal. Eu posso acumular os lasers. Então, eu já tinha um laser de 2 na 0, agora eu vou ter um laser de 2 na 0 mais 2 na 2. Acumulo aditivamente os lasers, e quando eu descer nesse cara, eu resolvo tudo que está acumulado de laser ali. Tudo bem? Para a direita, eu vou mandar não 2 na 2 de laser, vou mandar 2 na 4 de laser. Tudo bem? Fiz o update aqui do nó 0 a 3, volto para o pai, quebrou a direita. Na hora que quebrou a direita, tenho lá o nó 4 a 7, e o meu update era de 0 a 5, vou ter que quebrar a esquerda e a direita. Na hora que eu quebrei a esquerda, já tinha laser lá que não estava resolvido, então esse 7, eu vou ter que fazer a conta. Opa, clica, com licença, obrigado. 7. Tá. Era 7 mais 2 na quarta, vezes 2 na 2, que é o tamanho do segmento, menos 1. Então, esse 7 vai deixar de ser 7 e vai passar a ser 55. E manda laser para os filhos, né? Vai ser 2 na quarta para a esquerda e 2 na quinta para a direita. Zerei esse laser. Agora sim vou fazer update. O update era de 0 a 5. Aqui está com o valor 55. O segmento de 4 a 5 está totalmente contido no intervalo de 0 a 5. Eu posso, então, fazer 55 mais 2 na 2, que é o valor do update, vezes 2 na 2 menos 1. Esse 55 passa a ser 247. E para os filhos, eu mando mais laser. Manda... aqui tinha... Aliás, o laser que veio... não tinha laser, né? Então, vai um laser aqui de 2 na 2. Espera. Não era 2 na 2, né? Porque aqui tinha vindo de cima... Não era 2 na 2, era 2 na sexta, né? Porque eram as potências de 2 na 0 até 2 na 4 para a esquerda, e para a direita de 2 na sexta em diante. Tudo bem. Então aqui, o 247 justamente é o 55, mais o 2 na sexta, vezes o 2 na 2 menos 1. Acho que isso que dá o 247. Tá? E aqui vai 2 na sexta, 2 na quinta, mais 2 na sétima. Tudo bem? 2 na sexta, né? Porque foram as potências de 0 a 3 para a direita, 2 de 4, e beleza. Tá. Vocês entenderam? É de 2 a 5 para a esquerda e de 6 para frente para a direita. Tá bom? Bom, vocês pegaram o jeito, né? Não preciso continuar com o exemplo, vocês entenderam aí a ideia, eu espero. Se não entenderam, malhem mais exemplos no papel, até ter entendido bem todos os aspectos do algoritmo, para poderem implementar. Mas essa é a solução. Eu tenho 10 minutos ainda para falar do problema mesmo, né? Não vou gastar muito tempo agora com o problema, uma vez que eu falei de como fazer a atualização em segment tree por progressão geométrica. Olha esse problema aqui. A gente vai receber um array de números, por exemplo, 1, 2, 3, 4, e a gente vai ter operações do seguinte tipo. Pega um intervalo e adiciona para todos os elementos do intervalo números consecutivos da sequência de Fibonacci. Aqui não é uma progressão geométrica, não é uma progressão aritmética, e sim são números consecutivos na sequência Fibonacci.
Então, em função do L e do R, eu tenho, eu começo lá no Fibonacci L mais um ésimo e vou indo até, na verdade, eu não, começo no Fibonacci, Fibonacci L mais um ésimo e vou indo para os Fibonacci seguintes. Enfim, uma sequência aí de números de Fibonacci que eu tenho que somar na query, somar para todos os elementos do intervalo. E o outro tipo de operação é dado um intervalo que recebeu acumulado daquele intervalo. Okay? Então, é basicamente a operação. É um problema de RSQ, em que eu tenho a operação de pegar a query de um intervalo, é fazer o acumulado do intervalo mesmo, é pegar a soma acumulada de todos os termos do intervalo, que a gente já fazia, como a gente fez até agora há pouco. A novidade aqui é que o update para um intervalo é de números consecutivos na sequência de Fibonacci. Sei lá, F3, F4, F5, F6. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente faz isso? Bem simples. Olha só. Você pode caracterizar os números de Fibonacci. Eu posso pegar, por exemplo, e fazer aquela caracterização que a gente sempre faz com uma exponenciação binária de matrizes. Então, eu sei que o Fibonacci Fn-1, o vetor, né? Fn-1, Fn, é a transformação linear da recorrência do Fibonacci, que a gente já monta lá, se for o caso, aplicada n-2 caras na base, a base é F0, F1, um passo, eu chego em F2, então A mais 1, 2, 1 mais n-2, não, seria n-1, né? Com n-1 aplicações, eu chego aqui no f de n, que é onde eu quero. Tudo bem? Então, eu poderia fazer isso com uma exponenciação binária de matrizes. Aí eu teria uma situação bem complicada, porque os valores da minha árvore de segmento não seriam números, seriam matrizes. E eu estaria falando em progressões geométricas de matrizes. Dá pra fazer? Né? Pega uma matriz e faz a progressão geométrica de matrizes. Dá para fazer. Não quero fazer isso. Eu vou fazer uma coisa que é um outro jeito de calcular eficientemente, em aritmética modular, o valor do Fibonacci de n usando O de log n, operações, e que não envolve exponenciação binária de matriz. É um jeito novo que talvez vocês nunca tenham visto. Tá? Esse jeito tem a ver com a fórmula fechada que a gente tem para o Fibonacci. Fibonacci, ele é 1 sobre raiz de 5, 1 mais raiz de 5 sobre 2 na n, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 na n. Isso aqui é uma fórmula linda, que geralmente para a computação ela não ajuda muito, porque ainda que eu faça a expressão binária desses caras, eu estou fazendo a expressão binária de números reais, o erro ele vai crescer exponencialmente, que não vai dar um valor legal. Mas eu quero calcular o Fibonacci de n módulo um número primo grandão. Isso aqui é na aritmética modular. E na aritmética modular, o meu P aqui do problema, inclusive, ele é o 10 na nona mais 9. Tudo bem? Isso aqui pode não ser, ou com muita sorte, eu posso trabalhar só com inteiros na aritmética modular, módulo P. Tudo tem a ver com o fato de, será que existe algum número entre 0 e P menos 1 que faça o papel do raiz de 5? Ou, em termos um pouco mais algébricos, o 5 tem raiz módulo P? Existe algum x tal que ao quadrado seja 5 módulo P? Será que existe algum número inteiro entre 0 e P menos 1 que ao quadrado seja 5 módulo P? E tem. Tá? Na verdade, a questão é que para todo A,
a equação x ao quadrado igual a A, módulo P, sendo P um primo, essa equação ou vai ter duas soluções, ou vai ter nenhuma solução. Isso vem do teorema fundamental da álgebra para corpos finitos. Assim como a gente tem no teorema da álgebra que toda equação polinomial de grau n tem n raízes complexas, na versão discreta do teorema fundamental da álgebra, a gente tem que toda equação polinomial, x na n, tem no máximo n raízes. E no caso de grau 2, a gente vai ter ou duas raízes ou nenhuma. Tudo vai depender se o meu a na p menos 1 sobre 2 é 1 ou menos 1. Só pode ser um dos dois valores, isso é fácil de provar. Se for 1, tem duas raízes, a tem duas raízes quadradas. Se for menos 1, a não tem nenhuma raiz quadrada. Como é que se acha essa raiz quadrada? Exaustivamente. Você vai ter que, assim, é um problema difícil, tem a ver com logaritmo discreto. O melhor que dá pra fazer é você procurar os 10 na nona mais 9 valores e ver se algum deles ao quadrado dá 5. Nossa, isso aqui vai ser caro, porque vai ser 1 bilhão de operações, mas isso pode pré-computar. Pode fazer um programa lá que procura por um valor x, tal que é o quadrado dá 5. Você vai encontrar. É um valor gigantesco, não vou colocar ele aqui, mas existe esse x. Você pré-computa, faz um programinha lá que encontra esse x. E olha que legal, hein? Existindo a raiz de 5, todas essas operações aqui, elas existem em módulo P. Você pode pegar esse valor, que é a tua raiz de 5, você pode somar com 1. Você pode dividir por 2. O que é dividir por 2? Dividir por 2 é pegar o 1 mais raiz de 5, que essa operação você fez em módulo P, é multiplicar pelo inverso multiplicativo do 2. Né? Então você pega o 2, o 1 sobre 2 existe na aritmética módulo P. Né? Justamente você calcula ele com o pequeno teorema de Fermat, ou algoritmo de Euclides estendido, mas você pega o inverso multiplicativo do 2, multiplica por 1 mais raiz de 5, e isso vai ser esse cara. Mesma coisa se calcula esse cara. Quem é 1 sobre raiz de 5? Você pega a raiz de 5 que você encontrou e faz o inverso multiplicativo dela. Isso é 1 sobre raiz de 5. Então você pode pensar em uma segment tree para fazer range updates de progressões geométricas, não de potências de 2, como a gente fez agora há pouco, mas sim em potências desse cara, e outra segment tree para fazer os range updates em potências desse cara. E você vai utilizar essa segment tree, essas duas segment trees, para potências de 1 mais raiz de 5 sobre 2, e para potências de 1 menos raiz de 5 sobre 2, e você consegue, pegando os dois resultados, fazendo subtração, multiplicando por 1 sobre raiz de 5, ter o valor do Fibonacci. E fazer, inclusive, os updates nos intervalos, como você precisa. Tudo bem? Legal, né? Não dei todos os detalhes, mas esse jeito de você encontrar, de você escrever essa fórmula em matemática discreta é muito legal. Tá? Até tem um tutorial lá do Brute Forces, ele dá a fórmula. Mas eu não quero que vocês olhem o tutorial, eu quero que vocês encontrem, quero que vocês façam uma programinha e encontrem o x que é ao quadrado dá 5, né? Só para vocês verem. Mas eu vou mostrar aqui para vocês saberem que existe. Mas, ó, o número que módulo 10 a nona mais 9, deixa eu aumentar o zoom. O número que módulo 10 a nona mais 9 é raiz de 5, é esse cara aqui, ó. 383008016, ele é o quadrado da 5. E aí você tem o raiz de 5 sobre 5, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Raiz de 5 sobre 5 é 1 sobre raiz de 5, tá vendo? 1 sobre raiz de 5 é esse cara aqui, 1 mais raiz de 5 sobre 2 é esse cara aqui, 1 menos raiz de 5 sobre 2 é esse cara aqui. E aí, então, o Fibonacci de n, módulo 10 a nona mais 9, ele pode usar para essa fórmula. 1 sobre raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 na n, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 na n. Isso aqui é a fórmula na aritmética modular 10 no ano mais 9, a fórmula fechada para o Fibonacci de n. E as exponenciações, claro, a gente faz com exponenciação binária, ou no caso ali vai ser uma segment tree de progressões geométricas de razão essa base e essa base. Legal, né? Legal pra caramba. Bora trabalhar. Trabalhe durante a semana. Implemente. Passe no problema.
e a gente volta a conversar semana que vem. Tudo bem? Obrigado a todo mundo que ficou até o final. Desculpa os 2 minutos que eu atrasei aí. E até mais, pessoal.